pessoas! Como vocês estão, gente? Eu estou no meu mood baiana. Estou no interior da Bahia. Vim conhecer Canudos. Esse local que é tão histórico, né? Que tem uma representatividade tão grande na história da Bahia e do Brasil. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que funciona a rotina, a vida, a dinâmica aqui do interior, que é bem diferente da cidade. E vou te falar, é gostoso, viu? Eu cheguei aqui ontem e já tô me sentindo da cidade. Brincadeira. Mas ó, já fiz até umas comprinhas, gente. A gente tá indo pra feira da cidade, vocês acreditam? E diz que na feira todo mundo faz feira de mercado, legume, verdura, que vende carne, que vende artesanato, que vende roupa. Eu já não gosto dessas coisas. Vocês já sabem que eu já não gosto dessas coisas. Então eu tô indo lá dar uma conferida e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui é a praça central da cidade. Ali é a feira. E aqui é o forródromo, que tá sendo montada uma estrutura que vai ter festa aqui essa semana. Porque a gente tá em junho, né? Então é época de São João. E vocês sabem que principalmente aqui no interior da Bahia é festa quase todo dia. Olha os temperos de feira, gente. O cheiro disso aqui tem cheiro de saúde. A cebolinha, gente. Tudo natural, orgânico. Oi, tia Dilma. Oi. Tudo bom? Gente, olha que gracinha essa sandalinha. Sangue de Maria Bonita. Gente, muito legal ver o comércio no interior. A feira de rua, assim, os legumes, os temperos, o cheiro. É uma coisa muito diferente do que a gente vai ver em mercado, né? Na nossa vida rotineira normal. Então, de fato, vale o passeio. Ainda tem muitas coisas. A gente ainda vai fazer um passeio histórico também. Eu sei que eu tô aqui só charlando, fazendo compras. Mas a gente também vai conhecer um pouco mais sobre a história de Canudos. Porque existe toda uma questão até de um apagamento histórico que essa cidade sofreu. E isso é muito importante para a história da Bahia. Então fiquem ligadinhos. Ó, gente, vou mostrar a estrutura pra vocês, porque aqui é o forródromo, é onde acontece a festa de Santo Antônio nos dias 12 e 13 de junho. E aqui ficam as barraquinhas que vão vendendo, vai ter uma estrutura de palco aqui, vem cantores e tal. E a cidade tem um costume, eu acredito, né, uma crença, que a Igreja Católica aqui durante 13 dias faz missas e forró, que é a trezena de Santo Antônio, do dia 1º de junho até o dia 13. E aí toda missa é para uma família. E ontem, inclusive, a gente foi no finalzinho que tem um forró dentro da igreja mesmo, um leilão e tudo mais. É bem característico. Vamos botar imagens para vocês verem. Gente, viemos aqui no Mirante de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro tá aqui, ó, de costas, ele tá vendo a cidade. E a cidade que a gente consegue enxergar daqui já é a terceira Canudos. Canudos foi destruída 2 vezes e pela terceira vez permaneceu aqui a cidade que a gente tá vendo. Gente, aqui tem uma situação, vou mostrar pra vocês. Lá no fundo daqueles paredões ali, é Toca das Araras. As araras grandes, bonitas, que inclusive estavam ameaçadas de extinção. E aí aqui pela região, seguindo pra cá, estava ocorrendo a construção de um parque eólico para geração de energia eólica. E esse parque precisou ser interrompida a construção, é uma discussão grande que existe hoje, que estava ajudando muito economicamente a cidade, com muita geração de empregos, mas fica na Rota das Araras, então as hélices do parque poderiam, né, matar muitas araras, enfim. E aí por isso que ainda existe essa discussão entre a economia e a natureza, né? Aqui sim tá parecendo um sertão, só vidas secas aqui, viu? Gente, a gente veio aqui conhecer o Parque Estadual de Canudos, que remonta, né, todo o cenário da guerra. Então, tem o Alto da Favela, aqui é o local que a gente tá, chamado de Hospital de Sangue. E aí tem uma exposição com algumas fotos de pessoas sobreviventes da guerra, filhos de sobreviventes da guerra, contemporâneos da guerra. E cada local tem uma história específica.
Então esse local que a gente está, chamado Hospital de Sangue, ele fica atrás do alto da favela, que é um pouco mais à frente. O alto da favela era um assentamento dos conselheiristas ali, das pessoas messiânicas, né, que estavam na guerra. E dá pra ver toda, é o ponto mais alto, né, então dá pra ver toda a movimentação que acontecia. Em 1986 foi criado o Parque Estadual de Canudos, integrando importantíssimas áreas de terra onde se deu a fatídica guerra. O parque hoje compreende uma área de 1.321 hectares e é cuidado e mantido pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Basicamente, é um museu a céu aberto. É um local que constitui e remonta todo um cenário da Guerra de Canudos. Em alguns desses locais é instalado um marco visual. Nos hospitais de sangue, por exemplo, apresenta uma fotografia de Augusto Flávio de Barros, que foi produzida durante o conflito. Pessoal, estamos aqui no Memorial de Antônio Conselheiro, que concentra um pouco, né, de toda essa história que a gente já falou, e eu vou buscar explicar um pouco mais para vocês. Mas aqui fala um pouco sobre como que foi o processo de rememorar essa história, né? Que em 1947, 50 anos depois da tragédia, inúmeros escritores, jornalistas, fotógrafos, cineastas, desenhistas, pintores, escultores e gravadores vieram até a cidade e se ocuparam em resgatar a história do povo, né? E esse ano de 2023 está fazendo 130 anos de toda essa história. Então aqui tem uma representação de Antônio Conselheiro, que foi todo um mártir, né? Gente, Antônio Conselheiro na verdade é do Ceará. E ele por muitos anos, por quase 20 anos, percorreu as províncias da Bahia e de Sergipe pregando as palavras de Jesus Cristo e mobilizando toda a população para a construção de açudes, que são essas concentrações grandes de água que tem aqui por conta da seca, igrejas, cemitérios, enfim. E aí quando ele chegou a Canudos, ele fundou o Arraial de Belo Monte, que era o nome da época, e já tinha aqui um grupo, ele está escrito ali que ele arregimentava multidões, ou seja, junto com ele vinha multidões. E isso foi o que provocou as reações contrárias da Igreja Católica, dos proprietários de terra. A Guerra de Canudos teve também a participação de uma figura importante que é Euclides da Cunha. Então já falo mais para vocês. Outra figura importante da guerra foi Martins Orcades. Ele era um voluntário da primeira turma de voluntários da Universidade da Escola de Medicina da Bahia. Ele veio trabalhar nos hospitais de sangue, que foi aquele lugar que a gente visitou mais cedo, que eram regiões montadas pelos militares, né, com muitas situações de guerra, eu imagino. E ele foi um dos primeiros líderes da juventude a denunciar as atrocidades que eram cometidas pelas forças republicanas neste conflito que durou cerca de 10 meses. Então a gente deve imaginar que realmente foi um massacre muito drástico, né? Gente, aqui no museu tem um jardim que tem várias mudas, né, várias plantas que contam também um pouco da história e várias histórias. Então a gente viu ali a planta Canudos de Pito, que é a planta que dá origem ao nome da cidade de Canudos, porque ela é meio oca por dentro, então ela era usada como objeto para fumar, e aí se tornou popular. E aqui tem uma planta também chamada favela, que inclusive ela coça, a gente não pode tocar, dá coceira na pele, que disse que quando terminou a guerra, foi a partir do nome dessa planta que os soldados voltaram para o Rio de Janeiro, então capital da época, e deram o nome das favelas que a gente conhece hoje em dia. Porque o Estado, né, construiu moradia para os militares, e aí as pessoas que não tinham muita condição começaram a fazer construções ali ao redor, e aí se originou as favelas como a gente conhece. Essa planta aqui, ó. A planta do sertão, os cactos. Gente, aqui tem uma parte só sobre a história de Euclides da Cunha, que eu comentei, que foi uma figura importante para a guerra também, porque na época ele era jornalista da Folha de São Paulo e ele foi enviado para cá para retratar o que estava acontecendo na guerra. E de todas as cartas, ele escreveu 7 cartas para o jornal paulista, né? E também fez várias anotações. E de tudo isso saiu o livro Os Sertões, que é um livro, né, reconhecidíssimo aí, que em vários vestibulares, inclusive, é cobrado. Aqui a gente tem alguns trechos do livro. E um fato curioso é que ele ficou aqui até o dia 3 de outubro de 1897 e a guerra acabou em 5 de outubro, então ele ficou até quase o finalzinho da guerra.
E aqui em Canudos, no dia 7 de setembro, não é feito desfile civil. O desfile é feito no dia 5 de outubro, por conta do final da guerra. Então, né, um fato curioso sobre a cidade que é tão resistente, né, por tantas reconstituições, por guerra, por uma história tão rica, e que comemora esse dia 5 de outubro. Gente, o museu que a gente visitou, ele é todo capitaneado, assim, mantido pela UNEB. E aqui a gente tá entrando agora no campus da UNEB aqui, que a gente vai conhecer um laboratório de robótica. E vocês sabem que eu não ia deixar de perder essa oportunidade, né? Então eu pedi pra esse moço trazer a gente aqui, pra gente dar uma olhadinha. Deve ter conhecimento de código e Arduino, hein? São projetos feitos pelos alunos, 90% dos projetos, com coisas recicláveis, você foi aluno, sabe disso, para eles poderem estar levando para casa deles, caso eles queiram, ou fazer um outro projeto na casa deles. Só esses, quando tem Arduino, você sabe que a gente não pode ceder para eles levarem, né? Seja um nano ou não, a gente cede esses pequenos projetos para estarem levando. Gente, aqui é um outro museu, João de Regis. Ali é o Memorial Antônio Conselheiro, só para localizar vocês. Ali na frente é o campi da UNEB e aqui é o museu. Pintura, então a matéria-prima da pintura é justamente o barro. Olhar que é áspero, olhar bem de perto, é arenoso. Então ele é áspero. Ele recebe para a conquista. E aqui também temos aqui a plástico Edmilson Santana. Edmilson Santana deixou isso daqui, se refere ao Arraial de Canudos. João de Barro representa em si a cidade de Canudos. Os conselheiristas são representados pelos Badog, o Stiling. Era a arma deles, né? No início, sim. Então foram defendidos pelas 3 expedições, que é representado pelas 3 pedras, das menores para as maiores, né? E essa representa a 4ª expedição, que é a força maior, que foi o maior número de soldados e os maiores números de canhões. E outra obra de Edmilson Santana, a Degolação. Essas peças são representadas as cabeças, o facão em si já se fala sobre o sangue, e aí está a obra de Edmilson Santana. E aqui nós temos fotografias de pessoas descendentes ou não descendentes, apenas moradores. Antônio Olavo. Fotografias uma pessoa bem conhecida também, que é a Dona Isabel. Tem um museu lá no Parque Estadual, um museu particular, bisneto dela. Faltando 2 semanas para finalizar a guerra, foi registrado o acampamento militar. Todo o trajeto dele, toda a história, como que eles conviviam com a região. Gente, estamos aqui no Museu João de Regis. Vou contextualizar para vocês porque são muitas informações. O João de Regis, ele é filho de um sobrevivente da guerra e ele se tornou uma pessoa, né, um ponto de pesquisa. Então todos os pesquisadores, historiadores vinham para cá e conversavam com ele. Ele se tornou fonte de pesquisa sobre a guerra. Vou te mostrar a foto dele aqui, que infelizmente já faleceu, né? Esse senhor. E aí aqui nesse museu conta toda a história dele também, de Canudos, e tem várias doações de peças artísticas de outros artistas que representaram a guerra. E aqui também tem as fotos originais de Flávio de Barros, que foi um fotógrafo que 2 semanas antes da guerra acabar, ele veio a Canudos e registrou todas, como as pessoas viviam, como a guerra foi, né, vivida aqui pelos povoados e como que funcionava ali os acampamentos militares. Então, dá uma sensação bem de realidade. Bom, aí ele chega aqui, né? Antes da reunião tá todo mundo aqui, 62 entidades, super lotado de gente para falar. Aí eu fui levar ele, Francisco, o secretário, para ver um simples laboratório de informática. Eu esqueço esse negócio com esses velhos. Eles vão morrer já já. Vamos cuidar das crianças, dos jovens. Vamos botar aqui um laboratório, transformar isso em um laboratório de robótica. Como é que é isso? Você topa? Claro, topo. Depois que falei com o professor Luiz Paulo. Ele fala assim mesmo.
nós não vamos falar sobre o que eu ia falar. Eu quero dizer que o Brasil, não sei o que mais, e prometeu o laboratório na bosta. 3 semanas depois, 4 semanas, um mês, a gente estava com o laboratório. Deixa eu contextualizar então, tá gravando, né? Mas aí tá gravando é pra coisa bruta, né? Por acaso, encontramos aqui pessoas ilustres e o professor Luiz Paulo, que é o diretor e curador aqui dessa estrutura do Memorial Antônio Conselheiro da UNEB, estava me contando sobre o laboratório de robótica que a gente acabou de visitar, né, que tem uma ligação aí com o Instituto Campus Party, com o Francesco Farrugia, que é de fato uma pessoa ilustre e que a gente inclusive já acompanhou em outros estados, como na inauguração do laboratório de João Pessoa. E aqui foi o primeiro laboratório de todo esse projeto, né? Legal, então tudo começa e termina em Canudos. Aqui teve a maior guerra do Brasil. Aqui teve a guerra de Canudos, né? Final do século XIX. Vieram mais soldados para aqui do que para a guerra do Paraguai. Então, aqui é um local, tudo isso que a gente está fazendo, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, já falamos e tal, tem a ver com uma coisa que a gente chama de é preciso devolver a Canudos, né, os sonhos de Antônio Conselheiro. Morreram aqui, fala assim, 25 mil, 20, 15, não tem esse número preciso, mas seguramente, morreram não, tinha uma população de 20 a 25 mil pessoas, né? Claro que praticamente todos morreram, aqueles que conseguiram sair antes do cerco final, mas seguramente essa população que tinha aqui em Canudos, chamada Belo Monte, rebatizada por Antônio Conselheiro como Belo Monte, se constituiu no segundo maior, vamos dizer assim, aglomerado urbano da Bahia. Porque Salvador tinha 200 mil habitantes. Se Canudos tinha 20 ou 15, não tinha outro maior do que ele. É como se Canudos, à época, fosse Feira de Santana. Então, uma cidade, um povoado, com tanta gente, com pessoas que vêm de todos os lugares, trabalhar, produzir. Aqui tudo se plantava, ninguém era dono das terras, né? E assim, trabalhando, com fé no sagrado, com um homem como Antônio Conselheiro, conduzindo aquela multidão, né? E as elites militares, eclesiásticas, o latifúndio não permitiu que isso O pessoal da República, florescesse. o pessoal da República ficou assustado. Esse movimento da população. Então Canudos é destruído por isso. Era preciso não restar pedra sobre pedra. Mas o que é que acontece? A partir de 1985, nós estamos falando agora da UNEB, e não somente da UNEB, mas estamos falando da UNEB. A UNEB cria o Centro de Estudos de Euclides da Cunha, um importante centro de preservação da memória da história da guerra de Canudos. E aí de lá para cá, fomos avançando, o SEC fez muita coisa aqui, implantou o Parque Estadual de Canudos, de combate à guerra. Implantamos esse memorial que tem um museu arqueológico. Esse jardim não é um jardim qualquer, é um jardim temático com as plantas mais citadas por Euclides da Cunha dos Sertões. Nós implantamos ele em 2002, no centenário do lançamento da primeira edição do livro, né? Enfim, mas hoje nós temos também um grande museu, que o Admilson pode falar. Falando sobre isso, que o senhor comentou do Museu Manuel Regis, a gente acabou de visitar João de Regis, perdão. E a gente achou incrível as esculturas ali da entrada, que estamos com um artista aqui, Edmilson Fontana, que é artista plástico e curador do museu, né? E aí eu queria que você contasse rapidamente sobre de onde surgiu criar esse museu. A gente já tinha aqui o memorial, porque tem essas artes todas bonitas ali, representando essa história, e qual que é a importância disso, né, para a população e para quem vem visitar também. Olha só, tem uma frase que é do professor Luiz, que eu acho que nela está todas as ações feitas em Canudos. Essa história não pode morrer. Então, o museu, ele está dentro desse ambiente de preservação. A gente tem fotógrafos que aqui estiveram, que deixam
a sua assinatura, é a arte submetida à história de Canudos, né? A gente tem, como Luiz lembrou, o Evandro Teixeira, que fez uma exposição aos 100 anos da guerra, uma exposição que fez um percurso bem importante. Esteve na França, esteve no lançamento do livro Canudos 100 anos, no Rio de Janeiro, foi para o museu em Curitiba, né? Museu Oscar Niemeyer. Então, assim, essa exposição simplesmente ele doa para Canudos. Por quê? Porque a UNEB faz esse trabalho de preservação. Então, o fotógrafo submete e aí cabe a gente apenas cuidar disso. Eu, como curador, eu tenho um olhar cenográfico, um olhar artístico, mas isso está o quê? Submetido a uma história. Canudos é uma história a ser contada para todas as gerações que virão aí, né? Então, como foi dito aqui agora, que o pensamento de Antônio Conselheiro não termine com a guerra. Que a gente resgate não é a história da guerra, do massacre, da degola, não. É o que pensava aquele homem lá, que fez tanta gente acompanhar ele, né? Então, assim, quando vocês estão aqui fazendo esse registro, é também dando a parcela para que essa história presente essa frase que foi tá lá no parque, né? Essa história não pode morrer. E que a gente morra por essa história, mas ela não pode morrer. Poxa, que incrível, que forte ver isso. Os pássaros, até os pássaros estão aqui comemorando esse momento. E é bom, assim, particularmente falando, quem chega e vem visitar e vem até com pouca expectativa sobre a cidade, confesso. Vou passar um feriado, enfim, se deparar com tamanha notoriedade que é dada a essa história, que ela de fato não morra, porque seguimos aqui com vários conselheiristas ainda, né? E o professor Abílio, certo? O senhor tem um projeto social aqui na cidade que busca, né, também permanecer com essa história. O que mais? Sem dúvida, isso que o professor Luiz falou, né? Tem a parte da história, eu sou agrônomo, e então nós trouxemos o componente agronômico para dentro desse processo, né? Principalmente os agricultores fazendo parte da pesquisa do trabalho, sabe? Na concepção do que fazer e eles poderem participar de todas essas questões. Por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos, como o Luiz falou, né? Aqui eles plantam, tem uma área muito grande de banana, não sei se você pode visitar. A gente viu uma carroça saindo com um monte de pencas de banana. Não, tem aqui uma área de mais de 2.000 hectares de banana, uma área muito grande, de várias culturas, banana inclusive, né? É uma das culturas principais. E as plantas eram plantas altas, e quando se dá aqui tem ventos muito fortes, porque a gente nunca imagina, né, que tenha, né, professor, ventos assim dessa maneira, e aí derruba as plantas, é um prejuízo total. Nós colocamos isso como um tema central para começar a estudar. Trouxemos diferentes cultivares de banana, testamos esse material com os métodos diferentes, os agricultores não acreditavam, viram aquelas mudinhas fininhas de cultivo de cultura de tecido, né? E eles ficaram assim muito desanimados, né, na hora que se implantou isso. E essas bananas caminharam, cresceram, e quando ela começou a andar, aí ele dizia assim, mas isso vai dar certo, a gente só sabe quando colher as plantas, né? Agora ninguém pode falar nada. Quando se colheu as plantas, deu uma produção assim, uma coisa enorme. Então o projeto tem mais ou menos mais de 200 colonos, acho que mais dos 200 visitaram a área, levaram mudas para as suas áreas, produziram as bananas lá, é uma coisa muito interessante. Esse foi um dos pontos importantes. Depois nós tivemos outro. Então, com esse trabalho, os agricultores viram um novo sistema de irrigação com o microaspersor, como esses aspersores de jardim, né? Que vocês viram com esses aspersores que né? É tipo esse que tem aqui, né? E aqui o sistema de irrigação era um sistema que usava muita água, né? Com inundação, muita água e tal. E eles não acreditavam, achavam que isso não ia dar certo. E então, quando deu certo, realmente, eles levaram muda para colocar lá, todo mundo visitou isso, né? Esse trabalho foi assim, muito forte. E eles influenciaram o próprio DENOP, que é o que faz parte aqui, para eletrificar toda a área do perímetro, para que eles passassem do sistema de irrigação tradicional para esse sistema moderno. Hoje, acho que uma grande área, né, professor? Praticamente quase toda está com esse sistema moderno. Então, é um projeto que nós fizemos, eu dizia muito ao professor Luiz, olha, é muito importante que os agricultores participem. A gente não vai fazer por eles. Porque você vai dizendo, isso é experimento da UNEB. Quando diz isso, acaba, né? Liquidou, né? É experimento da UNEB, né, professor? Se não for dele, não é.
E eles, se você entrevistar um deles, ele vai dizer isso. Hoje nós temos voz, nós falamos e nós temos direito à informação. Muito obrigada por essa aula que os senhores acabaram de nos dar aqui para essa plateia maravilhosa. Então eu queria encerrar aqui, a gente está no jardim do museu, com essa escultura de Mário Cravo aqui atrás, também um grande artista. Então eu gostaria de agradecer aos senhores pelo tempo, pelas palavras, e é isso. E a nossa sinfonia. A sinfonia também. Muito Trilha obrigada. sonora. Muito. Você é diretora de comunicação e diretora de todos os cursos. Eu sou, na verdade, eu faço parte da equipe de coordenação de comunicação do campus avançado e estou coordenadora do Polo UAB, onde a gente oferta cursos na modalidade à distância, né, pela Unidade de Educação à Distância da Unidade do Estado da Universidade do Estado da Bahia, via CAPES, né? A gente iniciou, na verdade, eu costumo dizer que a gente entra nesse circuito aí, que é o tripé da academia, né? Ensino, pesquisa e extensão, em 2010, quando a gente inicia com o curso de pedagogia na presencial, pela plataforma Freire, né? E aí a gente consegue formar em 2017, final de 2017, 83 professores da rede municipal daqui de Canudos, né? Nós temos 83 pedagogos que foram formados pela UNEB. E aí a gente viu que dava certo e que é importante sim falar de preservação da história e da memória da guerra, mas também é importante formar pessoas, formar intelectuais, né? A gente iniciou em 2017.2 a oferta do curso de Ciências da Computação e Administração Pública. E aí, posteriormente, a gente pensou o seguinte, olha, não dá para parar por aqui, é impossível a gente estar em Canudos e não ofertar um curso de História, né? E aí, em 2019.2, a gente entra ofertando o curso de Geografia, História, Letras, e agora temos Educação Inclusiva e uma pós-graduação que iniciou recentemente em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade na formação de professores, para além de uma turma de doutorado que é em Crítica Cultural, né, uma turma multicamp através do DELARTES, do Departamento de Alagoinhas. E a senhora é diretora, coordenadora de todos esses cursos? Eu faço a coordenação acadêmica desses cursos. Não imagino o desafio dessa mulher. Desafiador, mas a gente conta com apoios luxuosos aí. Mesmo nessa correria toda de implantação de cursos, de articulação, montagem de turmas, em 2019 eu fui aprovada no mestrado no PPG Educ, né, que é o programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. E aí o meu projeto de pesquisa foi exatamente... eu sou filha de Canudos, eu nasci em Canudos, estudei em Canudos, fiz todo o ensino fundamental e uma parte do ensino médio aqui. E eu sempre fui muito inquieta sobre a forma com que o ensino, a história de Canudos era aplicada no município, assim, não era a história de Canudos, era a história de Antônio Conselheiro. E quando eu retorno para Canudos em 2010, né, eu começo a trabalhar na UNEB em 2011, e aí acompanhando esses professores de pedagogia, eu pude perceber que as coisas não tinham mudado tanto, né? E daí eu conheci um professor, o professor Alfredo, que foi meu orientador, e ele trabalha com jogos digitais. E aí eu conheci o RPG, né? Que é um jogo de construção coletiva de textos, né? Você vai narrando uma história, você tem um mestre, você tem os NPCs, que são os personagens não jogadores, e você cria todo um enredo em torno disso, e daí surgiu o jogo Guerra de Canudos, que é fruto
da minha pesquisa de mestrado. Está disponível tanto no www.rpgcanudos.net.br, mas também vocês encontram aí nas plataformas digitais dos celulares, tanto Android, tanto na Apple Store. É só colocar lá RPG-AD, vocês vão encontrar o jogo Canudos. Para quem quiser seguir a gente, é só colocar lá Campus Abancado de Canudos e vocês encontram a gente, isso no Instagram, no Facebook, tá Campus Canudos UNED. Muito obrigada, a gente vai seguir e jogar também, né? Ah, Porque por favor! não precisa vir aqui para conhecer a história, até que a gente tem também um jogo disponível e acessível para grandes quantidade de pessoas. Então, exatamente, é uma forma parabéns pelo seu lúdica. trabalho, realmente muito relevante. E obrigada por comentar com a gente. Obrigada a vocês pela visita. A universidade daqui é sempre esse lugar de acolhida, de apoio. Voltem sempre, divulguem a gente, tragam novas pessoas. Pode deixar. Tá bem? Ali são os níveis de sangramento, ó. A parte mais escura de água já chegou. Gente, eu trouxe vocês aqui para conhecer o açude Corcorobó. A história desse açude é porque em 1940, na época de Getúlio Vargas, ele esteve na cidade. E a gente está numa região que sofreu e sofre muito com a seca, o sertão, o meio do sertão baiano aqui. E naquela época era costume, né, o governante visitar uma cidade e deixar um monumento, um presente para a cidade. E conta-se a história que ele perguntou a um coronel, então, da região, o que ele queria de presente, e ele disse um açude. Então o açude foi dado e começou sua construção em 1950, mais ou menos, pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, que inclusive a família do meu namorado, que é daqui da região, os avós dele fizeram parte, né, da construção desse açude. E aí tem mais um fato curioso, uma outra história interessante, que aí talvez já seja história de interior, né, gente? Mas vale considerar. É que diz que tinha assim, um engenheiro ateu na construção desse açude que disse que nenhum deus encheria esse tanto de água no meio do sertão. E aí conta-se que choveu um dia e uma noite e o açude encheu. Então, história é o que não falta nessa cidade, como a gente já estava falando. E aqui, gente, nos períodos de menos, devido ao volume da água, né, quando tem mais seca, enfim, dá pra ver as ruínas da cidade velha. Porque aqui é a segunda Canudos. A segunda Canudos foi inundada por esse açude. E aí conta-se, né, que possivelmente foi uma tentativa até de apagamento histórico, porque tinha-se o risco, até político, né, desse local se tornar um local de adoração, de trazer multidões para cá, por conta de toda a história de Antônio Conselheiro. Era um local que ainda tinha muitas marcas da guerra. Então, conta-se essa história. E quando essa cidade foi inundada para fazer a construção desse açude, as pessoas que moravam se mudaram para um ponto ali mais alto que a gente passou. Vou até botar o vídeo para vocês, que se formou um acampamento, popularmente conhecido como acampamento do Dudu. Então foi assim que nasceu a terceira Canudos, que aí as pessoas foram para lá, para esse acampamento, depois, né, foi crescendo, enfim. Então virou-se a terceira Canudos, a cidade que a gente conhece hoje. Gente, é com essa vista linda do açude Corcorobó que eu vou encerrar o nosso programa hoje. Muito satisfeita, muito feliz com essa minha primeira visita a Canudos. Então, assim, é a primeira vez que eu venho aqui na região, que eu conheço mais da história de Canudos, porque a gente aprende na escola, né? Mas vir aqui, ver as pessoas, ouvir tantas histórias, ver os locais que ocorreram, né? Os cenários de guerra. Então, é muito relevante, é muito importante. E é uma cidade que tem uma palavra que chama iconografia. Que significa, né, a representação visual
de acontecimentos históricos, enfim, sem se preocupar tanto com a estética, mas se preocupando em representar a realidade. Então isso é muito forte aqui, porque foi uma cidade que inspirou Euclides da Cunha a escrever Os Sertões, e é uma cidade que inspira até hoje inúmeros artistas, como a gente viu ali no Museu João Regis, várias obras, várias fotografias, né, representando toda essa cultura e história local. Então eu fico muito satisfeita em sair daqui, conheci pessoas incríveis nesse local, e é isso, vou encerrar o nosso programa hoje por aqui, mas aguardem, continuem ligadinhos aí na programação da Rede Sempre, porque em breve vem novidades. Beijo! E aí, gostou do passeio? Adorei. Foi muito legal.